o nosso objetivo é fazer a correção de exercícios lá no livro de atividades. Então, as atividades que serão corrigidas dizem respeito aos capítulos 17 e também ao capítulo 18. Então, da página 13 até a página 15, as questões são do capítulo 17, e da página 21 até a página 22 do livro de atividades, as questões são referentes ao capítulo 18. Então, o primeiro exercício, dentro do capítulo 17, de Espaço Agrário Mundial, fala o seguinte: a questão fundiária de um país se relaciona a uma série de fatores ligados ao seu contexto histórico, em que se considera a organização de suas leis para regulamentar o espaço rural. Desse modo, diferencie o Homestead Act estadunidense da principal organização fundiária brasileira associada à Lei de Terras de 1850. Então, em aulas anteriores, já fizemos aí essa comparação entre a Lei de Terras americana e a Lei de Terras brasileira. O Homestead Act falava o seguinte, que as terras, as propriedades nos Estados Unidos, elas seriam doadas às pessoas que tivessem interesse em produzir. Isso mediante algumas condições que deveriam estar representadas ali em metas de produtividade. Então a pessoa solicitava um pedaço de terra. Esse pedaço de terra você deveria manter ali uma produtividade para então a pessoa passasse ali a ser dono daquelas propriedades. Então as terras nos Estados Unidos elas eram doadas para quem tivesse interesse. No caso do Brasil, a Lei de Terras de 1850 falava que as propriedades só poderiam ser adquiridas através do processo de compra e venda. Nesse caso, não era necessário manter padrões de produtividade. Eu poderia comprar a terra e deixá-la ali sem produzir nada, nesse período de 1850. Nós já comentamos aqui que a Constituição brasileira atual, ela permite lá o confisco de terras improdutivas, mas em 1850 isso ainda não existia. Então quem tinha muito dinheiro poderia lá comprar as propriedades e deixá-las lá encostadas, sem produzir nada naquelas terras. Então isso favoreceu o processo do acúmulo de terras, o acúmulo de propriedades nas mãos de um grupo pequeno de pessoas aqui no Brasil. Então quando a gente faz essa comparação, a gente observa esse aspecto. Nos Estados Unidos, o Homestead Act, as propriedades elas eram então doadas a quem tivesse interesse, e no Brasil elas deveriam ser compradas. Então era quem tinha recursos disponíveis que poderia adquirir então essas terras. Passando para a questão de número 2, no capítulo 17, fala o seguinte: os Estados Unidos são um dos maiores produtores agrícolas mundiais. Para ter uma produtividade elevada, adicionam em suas plantações fertilizantes que apresentam diversos tipos de compostos como nitrogênio. Um mapa a seguir mostra os locais com maiores riscos de contaminação das águas subterrâneas por nitratos derivados do nitrogênio aplicados nos cultivos. Aí pede para consultar um livro para observar ali os mapas que envolvem a questão do solo e da hidrografia dos Estados Unidos. No mapa que a gente tem representado na questão, a gente observa o seguinte aspecto: os tons de cinza ali representam locais em que eu tenho um risco menor de contaminação das águas subterrâneas. À medida que eu vou passando ali pelos tons em amarelo até chegar no tom em vermelho no meu mapa, o tom em vermelho representa o mais alto risco de contaminação das águas subterrâneas. Da mesma forma, a gente vai observar a vulnerabilidade dos aquíferos. Então segue o mesmo padrão. Então eu vou sair dos tons em cinza, onde o risco é menor, e chegando nos tons em vermelhos, em que eu tenho os riscos maiores aí de contaminação das águas subterrâneas. Então, com base nisso, a gente parte ali para as questões. A letra A fala o seguinte: que importante bacia hidrográfica se situa ao longo das áreas de maior risco de contaminação das águas subterrâneas. Então essa questão ela já era um pouco mais complicada em função de ter que fazer lá
essa pesquisa. Acredito que alguns aí fizeram, outros talvez ainda não tenham pesquisado. Então a gente vai aproveitar esse momento para responder essas questões aí. Então a bacia hidrográfica, que pergunta ali na letra A, trata-se da bacia do Mississippi, Missouri. E dentro dessa bacia, eu tenho aqui os rios Arkansas e o rio Red. Então é essa a informação que deve aparecer como resposta na letra A. Então é a bacia do Mississippi, Missouri, que envolve os rios Arkansas e o rio Red. Então é essa a resposta da letra A. Na letra B, qual característica física a região de maior risco apresenta e o que configura como muito favorável à atividade agrícola e de elevada produção? Então, no item B, a gente pode falar ali que essa característica física ali diz respeito à questão do relevo, de um relevo plano, que é esse relevo que envolve ali a região em que eu tenho a bacia do Mississippi, Missouri. Então, o fato do relevo ser um relevo plano, isso favorece o processo de mecanização e também o processo ali de transporte da produção através das hidrovias. Já que eu tenho uma área que o relevo é plano, esse rio ele é mais facilmente navegável se comparado em uma região em que eu tenha lá os rios de planalto, em que a dificuldade ela é muito grande ali para fazer a navegação. Então, na letra B, quando pergunta ali em relação a questão que envolve a atividade agrícola e a questão física é o relevo plano e, com relação à questão da atividade, ele favorece o transporte e a produção pelas hidrovias. No item C, quais são os principais cultivos existentes nas áreas de maior risco? Então, nas áreas em que eu tenho risco maior ali, eu vou encontrar principalmente cultivo de algodão, trigo, milho e soja. Então, são os principais produtos que eu vou encontrar nessa área em que eu tenho risco de contaminação das águas subterrâneas ali. Então, a resposta do item C, algodão, trigo, milho e soja. O item D, que também pede uma pesquisa, então pesquise e indique 2 impactos de contaminação das águas subterrâneas por fertilizantes. Então, o principal item, principal opção que a gente poderia colocar aqui, acredito que seja exatamente a questão da ingestão humana da água contaminada. Então, o principal problema que eu encontro no item D aqui da questão número 2 é esse. A ingestão de água contaminada e essa água, então, contaminada aqui pela presença de derivados de nitrogênio. Eu tenho uma série de estudos que comprovam, na verdade, a existência aqui de aumento de risco de doenças respiratórias e possibilidade também de câncer em função do consumo humano dessa água contaminada com derivados de nitrogênio. Então, o ponto principal para colocar como resposta aqui no item D seria essa questão que envolve a ingestão humana de água contaminada, favorecendo o aumento de doenças respiratórias e também de câncer. No caso, o câncer aqui de estômago, principal para responder na questão número 2. Partindo para a questão de número 3, para o seguinte: os Estados Unidos são uma das maiores potências agropecuárias do mundo. Sobre as atividades agropecuárias no espaço geográfico estadunidense, observe o mapa a seguir. Então, esse mapa está representando para mim aqui a questão do relevo e também a questão da hidrografia nos Estados Unidos. Então, eu tenho aqui na minha legenda mostrando a questão da altitude. Então, os tons em verde no mapa são as áreas que eu tenho ali menor altitude. À medida que eu vou caminhando para os tons mais escuros de cor aqui no meu mapa, chego aqui num tom semelhante a um amarelo um pouco mais escuro, está representando os pontos de maior elevação no meu relevo. Então são pontos aqui de mais de 3.000 metros de altitude. Então o mapa está representando o relevo e a hidrografia dos Estados Unidos. E aí, quando eu vou para a pergunta da questão número 3, a letra A fala o seguinte:
que formação geológica está sendo representada no mapa. Então, se eu observar aqui no mapa, eu quero essa informação aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma informação no mapa e ela não aparece aqui na minha legenda. Então, eu quero saber, a pergunta da questão é qual formação geológica é essa que está sendo representada ali do mapa. Então, a formação representada é a questão das montanhas rochosas. Então, a resposta da letra A, montanhas rochosas, que é a formação geológica representada aqui nessa questão. Então, o item A, montanhas rochosas. O item B, quais atividades se estabeleceram ao longo dessa formação? Analise por que isso ocorreu. Então, o que ocorre? Quando eu pego os tons que estão em verde lá no mapa, a gente viu que são os pontos em que a altitude ela é menor. E esse ponto de altitude menor ali favorece a questão da agricultura. Então, a agricultura ela era praticada nessas áreas e, com o tempo, nos Estados Unidos, ocorreu uma expansão da ocupação em direção ao oeste. E se no oeste é o local em que eu tenho ali as montanhas rochosas, que a gente citou na letra A, seria uma área em que o relevo dificultaria a questão da agricultura. Então, quando pergunta quais atividades se estabeleceram ao longo dessa formação, a atividade que se estabeleceu ali foi a pecuária, principalmente a pecuária extensiva. E aí pede para analisar por que isso ocorreu. Então, isso ocorre porque, em função do relevo da região não ser plana, dificultaria o cultivo de qualquer tipo de prática agrícola. E no caso da pecuária extensiva, eu preciso de uma extensão territorial muito grande para a criação do gado, para as áreas de pastagem, e aí eu consigo, com a questão tecnológica, minimizar um pouco o impacto em relação ao fato de eu ter ali a presença do relevo em áreas mais elevadas. Então, mesmo sendo áreas mais elevadas, eu consigo obter grande produtividade na criação de gado através do uso da tecnologia. Então, resposta para o item B, qual atividade se estabeleceu ao longo dessa formação? A atividade é a pecuária extensiva. Por que isso ocorre? Em função das áreas mais na faixa leste, que são as áreas em que eu tenho as menores altitudes, serem utilizadas para agricultura, sobrou as áreas em que eu tenho ali o relevo que não favorece tanto. Então, ali eu faço a criação de gado, a pecuária extensiva nesse caso, e a tecnologia garante a produtividade, mesmo com o fator adverso do relevo ali nessa questão. Passo para a questão número 4, que fala o seguinte: um aspecto que interfere na dinâmica do comércio internacional agropecuário é a forma com que governos e produtores interagem nesse cenário. Leia o texto a seguir, que aborda essa relação. Então, o texto fala o seguinte: Farm Bill pode reduzir em 2,5 bilhões receita da soja. Então, existem argumentos jurídicos para questionar os subsídios oferecidos pelo governo dos Estados Unidos aos produtores de soja norte-americanos, dentro da atual Lei Agrícola, o Farm Bill, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Então, avalia a consultoria AgroIcone, responsável por estudos sobre impacto da legislação nas exportações brasileiras de commodities. Então, segundo a consultoria, os subsídios do governo norte-americano podem gerar redução de receitas de exportação da ordem de 2,5 bilhões, ou uma média de 480 milhões de dólares por ano para o setor de soja do Brasil até o fim da vigência da atual legislação no ciclo 2018-2019, especialmente em um cenário de preços internacionais da soja pressionados pela oferta confortável. E aí a pergunta, o item A, fala: de acordo com o texto, que setor brasileiro pode ser afetado pela lei agrícola estadunidense? Então fica bem claro, fácil de responder, que é o setor da soja. Então o setor da soja será o prejudicado aqui no Brasil. E o item B, por que é possível afirmar que a prática adotada pelo governo estadunidense pode ser considerada uma medida protecionista?
Então, a prática adotada, citada aí pelo texto, é a questão do subsídio. Então, nós explicamos que o subsídio aqui ele é uma ajuda de custo dada pelo governo aos produtores, no caso do texto, aos produtores de soja. Então, numa situação, só para ficar bem claro aqui esse item, se eu tenho o Brasil vendendo soja para os Estados Unidos e tenho lá alguém interessado na compra da soja, ele vai avaliar se é mais vantajoso comprar a soja produzida nos Estados Unidos ou a soja produzida no Brasil. Se a soja produzida no Brasil chegar nos Estados Unidos custando menos do que a soja produzida no próprio Estados Unidos, vou acabar adquirindo a soja brasileira, que é mais barata. Então, para evitar esse tipo de situação, o que o governo faz? Ele dá uma ajuda de custo ao produtor de soja nos Estados Unidos. Dessa forma, ele consegue reduzir o preço da soja, fazendo com que a soja produzida no próprio Estados Unidos seja vendida internamente e a soja brasileira não consiga, então, mercado dentro dos Estados Unidos. E essa prática do subsídio ela é considerada protecionista e, na maioria dos casos, uma medida vista como ilegal pela OMC, a Organização Mundial do Comércio, que condena esse tipo de prática. Então, por que é possível afirmar que a prática adotada pelo governo estadunidense pode ser considerada uma medida protecionista? Porque ela inibe a presença da soja brasileira nos Estados Unidos, garantindo, então, que o mercado interno se torne mais competitivo. Aí eu ajudei os Estados Unidos, mas prejudiquei o Brasil e qualquer outro país que tenha interesse em vender soja lá para os Estados Unidos. Então, essa é a resposta do item B da questão número 4. E chegamos à questão número 5 do capítulo 17, que fala que a imagem a seguir, relativa à fabricação do queijo parmegiano rediano, mostra uma importante característica da produção agropecuária europeia. Explique a associação entre o que está representado na imagem e a política agrícola comum, PAC, europeia. Quando a gente estudou lá o Espaço Agrário Mundial e falamos da agricultura na Europa, nós citamos que a Europa ela prima muito pela questão da qualidade dos seus produtos. Então a Europa ela restringe a entrada de produtos que tenham lá, sendo produzidos com sementes geneticamente modificadas, interessado então na saúde da sua população. E aqui, nessa produção de queijo, é citado aqui na imagem que isso é feito numa cidade italiana, na cidade de Fidenza. E aí eu posso citar que a imagem ali ela está mostrando essa produção de queijo e essa produção ela é exclusiva de algumas regiões da Itália. Então, a pessoa que aparece aqui na imagem, provavelmente, ela é um técnico que está fiscalizando a questão da qualidade. Porque essa situação em que eu tenho ali o queijo com essa classificação de queijo, eu vou chamar aqui então de queijo parmesão, ela é exclusiva de uma determinada região da Itália. Para manter essa exclusividade, eu tenho que ter lá determinados ingredientes e padrões de qualidade. Isso vai agregar valor também à minha produção. Então é isso que eu tenho que citar como resposta aqui da questão número 5. Explique a associação entre o que está representado na imagem e a política agrícola comum. Então, a política agrícola comum, ela visa padrões específicos de qualidade para os produtos comercializados na Europa, e eu tenho na imagem um técnico exatamente fiscalizando essa questão da qualidade do queijo parmesão, que é uma exclusividade de algumas regiões aqui da Itália. Então, com isso, a gente encerra as questões abertas que aparecem no livro de atividades relativas ao capítulo 17, que trata do Espaço Agrário Mundial. E aí, quando eu vou para o capítulo 18, o capítulo 18 é específico do Espaço Agrário Brasileiro. Então, as questões, a partir da página 21, a questão 1 fala o seguinte: a questão fundiária no Brasil é um dos aspectos mais delicados no que se refere às disparidades socioeconômicas nacionais. Um dos reflexos associados diz respeito aos conflitos de terra. Então leia o texto a seguir. O texto fala que a Amazônia concentra quase 60% das mortes por conflitos do campo no Brasil.
Então, os estados que compõem a Amazônia concentraram em 2012 489 dos 1.067 conflitos por terra registrados no país, 45,8% que envolvem desocupações, resistência e enfrentamentos motivados pelo acesso à terra. Então, de acordo com o texto, como a Amazônia está inserida no cenário nacional dos conflitos de terra no país. Então, ela está inserida em um contexto que é, no mínimo, preocupante. Então, ela está inserida em um contexto preocupante em função dos números que aparecem no texto. Então, o texto ele mostra para mim que quase 60% das mortes que envolvem, então, conflitos que ocorreram na região. E 45,8%, que é o dado que aparece no texto ali, ó, são situações que envolvem conflitos associados a desocupações, resistências e enfrentamentos que são motivados pelo acesso à terra. Então, de acordo com o texto, como a Amazônia está inserida no cenário nacional dos conflitos de terra no país? Ela está inserida em um contexto bastante preocupante em função dos números que aparecem representados no texto. Então, essa é a resposta que eu tenho que ter no item A da questão número 1. E o item B, que de alguma maneira completa a explicação do item A, fala o seguinte: por que a partir da década de 1960 e 1970 os conflitos de terra na Amazônia tomaram grandes proporções? Quais os principais grupos envolvidos nesse conflito? Então, quando a gente pensa Amazônia, décadas de 60, décadas de 70, eu vou associar com o processo das expansões das fronteiras agrícolas no Brasil. Então, em uma aula anterior, nós discutimos que foram 3 os cenários em que ocorreram expansões agrícolas aqui no país. E no cenário mais atual, a expansão agrícola, ela avança em direção aos estados do Centro-Oeste e em direção aos estados do Norte. Então, por que isso acontece nas décadas de 60 e 70? Então, isso acontece em função da expansão da fronteira agrícola para a região norte, para a região amazônica, e essa expansão da fronteira agrícola acaba gerando conflitos agrários, conflitos pela posse da terra. E aí, quais são os principais grupos que estão envolvidos nesse conflito? Claro que eu vou citar aqui os grandes proprietários de terras, que são aquelas empresas agropecuárias associadas à questão do agronegócio. Além desse grupo, eu tenho também a questão da mineração, então as empresas que atuam na área de mineração, empresas que atuam no setor madeireiro também podem aparecer aqui. Então, pessoas ligadas à questão do garimpo também estão envolvidas no conflito pela posse da terra na região aqui amazônica, e além das comunidades tradicionais que já viviam ali na região norte, da região amazônica, quando começa a ocorrer essa expansão da fronteira agrícola. Estou respondendo o item B, está perguntando aqui por que nas décadas de 60 e 70 os conflitos tomaram grandes proporções. Isso é porque ocorreu a expansão da fronteira agrícola e os grupos envolvidos, grandes empresas agropecuárias aqui, grandes proprietários de terra, empresas ligadas à mineração, empresas ligadas ao setor madeireiro, garimpeiros, e posso colocar também as comunidades tradicionais aparecendo como resposta aqui, então, para o item B da questão número 1. Parto para a questão de número 2. A questão número 2 fala o seguinte: ultimamente, políticas públicas têm reconhecido a importância dos povos e comunidades tradicionais no equilíbrio socioambiental brasileiro. Defina o que são tais comunidades, indique seu papel e cite exemplo de uma delas. Então, quando eu penso em comunidades tradicionais, coisa bacana da gente lembrar é o seguinte, que comunidades tradicionais, elas estão presentes em todo o território brasileiro. Então, qualquer região brasileira eu encontro essas comunidades tradicionais. Claro que em algumas regiões específicas, se eu pensar na região norte, eu vou encontrá-las ali com mais frequência. A gente citou na questão número 1 a presença das comunidades tradicionais lá na região amazônica. Isso gerou
conflitos ali. Então, comunidades tradicionais são encontradas em diversas regiões brasileiras e elas são caracterizadas pela transmissão. E essa transmissão ocorre principalmente de forma oral dos seus conhecimentos. Então, a comunidade tradicional ela é caracterizada pela transmissão oral do conhecimento. Além disso, outro aspecto que caracteriza a comunidade tradicional diz respeito ao uso sustentável da terra e das riquezas que a terra oferece. Então, uma comunidade tradicional é aquela que tem a questão do conhecimento sendo transmitido de forma oral e que preserva, que tem o uso sustentável da terra. Então, isso tem que aparecer na questão número 2, e aí pede para citar exemplos. Então, entre os exemplos que a gente pode colocar, posso citar a questão dos quilombolas, posso citar a população indígena, posso citar a população ribeirinha. Então, todas elas entrariam como exemplos de comunidades tradicionais para responder a questão número 2. Questão 3. Os impactos ambientais da atividade agropecuária no Brasil são significativos e demandam políticas rígidas de fiscalização. Observe a imagem de satélite da Amazônia Legal, identifique o impacto associado e explique por que isso ocorre e quais são suas consequências. Então, se eu observar nesse mapa, os tons que aparecem aqui mais ou menos com um tom de rosa, eu vou observar que aqui eu tenho o quê? Áreas de desmatamento. Então, os tons aqui de rosa no mapa representam áreas de desmatamento e isso ocorre, na maioria dos casos, em virtude da ampliação das áreas de lavoura, das áreas de pastagem, por causa lá da fronteira agrícola que a gente citou. Então, como a fronteira agrícola avança em direção à região norte ali, ela vai contribuir para o desmatamento. Então, na questão 3, a imagem representa o desmatamento e isso ocorre em virtude da ampliação de áreas de lavoura, de áreas de pastagem e também em função da extração da madeira. E aí, pede para identificar impactos associados. Os impactos que eu posso citar aqui diz respeito à questão da alteração do regime pluviométrico, já que eu estou tendo aqui a ampliação, o aumento das áreas de desmatamento, isso vai, de alguma maneira, influenciar no regime pluviométrico, já que a água ela libera, as árvores, a vegetação libera água no ambiente através da evapotranspiração. Se eu tenho a retirada da vegetação, isso vai diminuir o volume de água disponível. Então, isso também vai alterar o regime pluviométrico, fazendo com que o regime de chuvas se torne menor. Outra característica, outra situação, impacto que eu posso colocar aqui, diz respeito à perda da biodiversidade. Como eu estou tendo uma vasta área sendo desmatada, eu tenho aqui a perda de espécies, tanto de plantas quanto de animais, que serão prejudicados aqui em algumas situações envolvendo até a extinção ou levando algumas espécies a serem ameaçadas de extinção. Então, esses são os pontos que devem aparecer aqui como resposta da questão número 3. Questão 4. A atividade agropecuária brasileira, até o início do século XX, recebeu uma denominação informal muito comum. Nosso país configurava uma economia de arquipélago. Explique o porquê dessa denominação. Então, quando a gente pensa em arquipélago, eu estou pensando numa ilha. Então, uma ilha, muitas vezes, ela está isolada de outras regiões. Então, quando eu falo de uma economia de arquipélago, eu estou falando de uma economia que tem a ver com a questão do isolamento. E aqui nessa questão é o isolamento das áreas produtoras. Então, em uma aula anterior, nós também comentamos sobre isso, que não havia uma integração entre as diversas áreas produtoras aqui no país. Então, eu tenho a região norte, ou a faixa litorânea com a produção de cana-de-açúcar, tem um outro ponto em que eu tenho lá a questão da mineração no estado de Minas Gerais, tem a produção de café no estado de São Paulo, e essas regiões elas não são integradas. Eu tenho a produção, isso é levado até o ponto em que essa produção vai ser escoada, e essa integração ela acaba não ocorrendo. Então isso não ocorre no nosso país, não existe essa integração entre as áreas produtivas e economia de arquipélago em função
desse isolamento que ocorre entre as áreas produtoras. Então, essas informações devem aparecer como resposta aí na questão de número 4. E a questão número 5, analise a expansão do cultivo a seguir com base nos dados do quadro. Então, tenho a área de produção em 1.000 hectares, isso no ano de 2000 e 2001, 2013 e 2014, e uma estimativa, já que essa imagem que aparece para a gente aqui, ela é uma imagem do ano de 2013 e 2014. Então, no ano de 2015, eu ainda não tinha o dado oficial, só tinha uma estimativa. Então, eu estou observando que, quando eu pego Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, e pego a área de produção do ano de 2000 até chegar a 2014, 2015 na estimativa, o que está acontecendo? Está ocorrendo um aumento na área de produção. No Maranhão, eu tinha 210 mil hectares em 2000 e 2001. Quando eu chego em 2003, 2014, isso já passa para mais de 662 mil hectares e 679 mil hectares na estimativa 2014 e 2015. Isso acontece com os outros estados. Na Bahia, eu não tenho dado de 2000 e 2001, mas tenho lá 2013 e 2014 e a estimativa 2014 e 2015. E aí a pergunta, como é conhecida a região formada por essas 4 unidades da federação e qual é o seu principal cultivo? Então, essa região ela é conhecida como Mapitoba. Mapitoba. Por que Mapitoba? Esse nome ele é formado pela sigla dos estados. Então, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, formando então a região que eu chamo de Mapitoba. Então, Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. As siglas dos estados formam essa região. E aí pergunta, o principal cultivo ali nessa área. O principal cultivo é a questão da soja. Então, com isso, encerramos aqui as atividades do livro de atividades, encerrando o nosso conteúdo referente ao volume 6 do nosso material didático, corrigindo as atividades do livro de atividades. Chegando, então, ao fim aí da nossa explicação de slides.